Oi pessoal, tudo bem? Para esse último dia útil do ano eu queria fazer um vídeo mais assim solto daqueles que eu tô fazendo aí a série com o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Eu queria fazer um parênteses aqui nessa série para estar falando um pouco sobre o que eu aprendi com esse livro dele, com alguns outros livros também de séries que eu fiz aí, anteriores a esse, para estar tentando, para estar buscando fazer com que o ano de 2023, o ano que se inicia daqui a pouco, que ele seja bem melhor do que foi o ano de 2022, que foi grandioso, que foi maravilhoso, que eu pude respirar, que teve sol, que teve chuva depois para limpar, que teve vento, que eu tive que comer, que eu tive abrigo, que eu tive saúde. Então eu queria fazer esse vídeo para agradecer esse ano que está acabando, que esse é o último dia útil, agradecer muito a 2022 e para estar dando as boas-vindas a 2023, que daqui a pouco está chegando aí. E aí eu fui procurar o que falar, por exemplo, aí eu procurei lá na minha musa, uma das minhas musas inspiradoras, que é a professora Lucelena da Nova Acrópole, e ela fez um vídeo também falando como fechar o ano que está terminando, 2022, e abrir o ano de 2023 com chave de ouro. E aí ela citou Platão, ela disse que Platão fala do homem de ouro. Eu pensei, como ser então esse homem de ouro, esse ser humano de ouro. Aí eu fui buscar então um pouquinho também sobre o próprio ouro, o que é o ouro. Eu vi que o ouro ele é imutável, ou seja, que ele pode ser fundido com outros metais, refinado novamente e não perde suas características. Então, como seria isso de ser um ser humano de ouro, de ser um homem de ouro? Para estar podendo, já que a gente está... O ouro é uma coisa que a gente está buscando, não é? Então, como é que a gente abre o ano de 2023 com chave de ouro? Como é que a gente fecha o ano de 2022 com chave de ouro? Eu acredito que seria, então, dando graças por tudo que nos aconteceu no ano de 2022. Porque se a gente leva em consideração, leva em conta que a vida é pedagógica, que tudo que acontece na vida é para nos ensinar, que a vida está sempre ali buscando nos ensinar e nos fazer crescer. Depois que passa a gente vai ver, nossa, mas aquilo me fez tanto mal, mas foi aquilo que me fez dar aquela virada de chave, foi aquilo que me fez ver que eu estava pisando na bola ali em algum ponto. Então tudo que vem da vida pra gente não é porque Deus nos esqueceu, não é porque a gente é vítima, não é porque a gente é coitadinho. E como Napoleão Hill diz nesse livro, Pense e Enriqueça, e em outros dele, há sempre uma semente de êxito em toda e qualquer adversidade. Então, todas as adversidades que nos aconteceram, que me aconteceu no ano de 2022, com certeza eu agradeço por todas elas, porque com certeza tinha uma semente de êxito, né, nessa adversidade, porque isso é uma regra. E assim, então, fechando, agradecendo, eu acredito que a gente é de ouro quando a gente agradece, então, por tudo que nos aconteceu. E já agradecendo por tudo, como que a gente abre o 2023 com chave de ouro, agradecendo antecipadamente. É isso que a Rhonda Byrne diz lá no livro dela, A Magia. O lema dela ali é aquela máxima bíblica que diz que aquele que tudo tem, mais lhe será dado, e ele terá em abundância. Aquele que nada tem, até o pouco que ele tem, lhe será tirado, e ele não terá nada. E eu achava isso super injusto, mas aí ela explica que é super justo. Aí nessa frase tá faltando a palavra gratidão. Aí ela diz: aquele que muito tem gratidão, a ele mais lhe será dado, e aquele que pouco tem gratidão, até o pouco que ele tem lhe será tirado. Por quê? Porque eu acredito que se a gente não consegue ser reconhecido pelo que a gente tem agora, se a gente está sempre reclamando que a gente não tem nada,
Então a vida vai nos mandar mais oportunidades, mais ocasiões para ter menos ainda, para que a gente entenda que aquele momento que a gente achava que a gente não tinha nada, a gente tinha era muito. E o Napoleão Hill diz também que normalmente aquilo que é de graça a gente não considera, a gente não conta, por exemplo, o ar que a gente respira, por exemplo, o sol para secar as nossas roupas, para nos aquecer, para a gente não morrer de frio. A gente está vendo agora aí lugares, cidades aí no mundo que estão cobertas de neve e estão com temperatura caindo a menos de 40 graus e pessoas morrendo. Imagina se a gente não tivesse o sol para nos aquecer e que ele está lá na distância certa, exata, porque se não estivesse muito perto também nos torraria. Todas essas coisas gratuitas que a gente não considera, pelas quais a gente deve agradecer do ano que está acabando e considerando que Deus vai nos conceder isso também no ano que está começando. E aí então eu queria trazer aqui para vocês uma parte aqui do livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, que ele traz para a gente fazer no final do ano, que é a autoanálise. E aí vocês vão dizer, nossa, mas isso ela já está pegando forte demais, ela está fazendo esse livro, eu já estou acompanhando e vai repetir isso de novo. Tá, eu me justifico porque o próprio Napoleão Hill disse que a ficha cai para a gente, para que a ficha caia e a gente encontre o segredo que ele está dando de como é passar dos 95% que vivem na falta e na escassez, do berço ao túmulo, de acordo com Earl Nightingale, ali no livro dele, O Estranho Segredo, que eu fiz uma série, se você não viu, eu deixo aqui também para que você possa ver. Ele passa um plano de 30 dias e ele disse que apenas 5% de toda a população planetária vive a vida que todos nós poderíamos viver, uma vida plena de abundância e prosperidade em todos os setores, porque eles descobriram um segredo. E ele dá nesses 30 dias, um dos conselhos que ele dá é de fazer boas leituras. Ele recomenda o livro do Napoleão Hill, por isso que eu estou fazendo a série com o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. E aí então ele dá esse conselho, o Earl Nightingale, para que nós possamos então estar saindo desse batalhão de 95% e passar para o batalhão de 5% que vive a vida plena que Deus está sonhando para todos. Então ele diz que cada um vai encontrar esse segredo para dar esse salto quântico, dependendo da disposição que tenha para estar fazendo o que se requer. E aí ele diz que uma das coisas que se requer é ler o livro 3 vezes. Então por isso eu me permito estar trazendo isso que já passei lá na série, na série que está sendo seguida, que eu estou fazendo o livro todo, que é assim, olha aqui, se você só viu uma vez a série, agora vai ver a segunda vez esse passo aqui que eu acho importante para esse final de ano, e depois você só vê mais uma vez e pronto, fez as 3 vezes, fez o que se requer, e aí fica mais fácil estar descobrindo o segredo para dar o salto quântico. Então, aqui eu vou ler para vocês a autoanálise anual, que ele diz que deve ser feita no final de cada ano, e é agora, é aí, está na hora de fazer. Normalmente as pessoas dizem para fazer no último dia mesmo, dia 31, e fazer meia-noite, não é? E então é assim, ele diz que de modo que você possa incluir nas resoluções do ano novo os progressos que a análise indica deverem ser feitos. Faça esse balanço fazendo-se as perguntas que estão a seguir e examinando as respostas com o auxílio de alguém que não permita que você se iluda quanto à exatidão das respostas. E aí ele vai trazer então 28 perguntas muito pessoais. A primeira é: alcancei o objetivo que estabeleci a mim mesmo esse ano? Você deve ter um objetivo anual definido, a ser atingido, como parte do seu objetivo principal na vida. E a gente, não sei vocês, mas eu tô sempre ali no final do ano fazendo a minha lista de desejo, do que eu quero, e também a lista do objetivo. E aí ele diz, é hora de ir lá, pegar aquela lista e ver, alcancei o objetivo que estabeleci a mim mesmo esse ano? A segunda pergunta é: prestei serviço da melhor qualidade de que fui capaz ou poderia ter melhorado uma parte desse serviço? A terceira é: prestei a maior quantidade de serviço de que fui capaz? E a quarta: o espírito da minha conduta foi harmonioso e cooperativo o tempo todo?
E aqui eu detecto aquela regrinha que ele deu lá no livro, que é o que é quantidade, qualidade e espírito. Então aqui ele está dizendo para que a gente possa analisar aquilo que a gente está oferecendo. Ele diz que serviço pessoal não é diferente de mercadoria, não é diferente uma pessoa, um comerciante que vende uma mercadoria, não é diferente de uma pessoa que vende serviços pessoais. E ele disse que a regrinha é ter que é qualidade, quantidade e espírito, ou seja, prestei serviço da melhor qualidade que fui capaz ou poderia ter melhorado uma parte desse serviço. O segundo que, prestei a maior quantidade que foi possível, e o é o espírito da minha conduta, foi harmonioso e cooperativo o tempo todo, porque ele disse que não adianta fazer, ele traz até ali no livro um exemplo do leitor do gás, que chega com uma carranca e faz o serviço ali, lê como se ele não tivesse nem sendo pago para isso. Então é isso que ele diz, tem que se fazer a coisa com esse espírito harmonioso e cooperativo. A quinta pergunta é: permitir ao hábito da procrastinação que diminuísse minha eficiência e, se assim, até que ponto? Sexta, melhorei minha personalidade e, se assim, de que maneira? Sétimo, fui persistente em seguir meus planos até completá-los? Oitava, tomei decisões com rapidez e de caráter definido em todas as ocasiões? Aí, em um outro trecho do livro, ele diz que uma ideia é o natimorto, ela vem ali, mas ela não tem aquele fio, aquela energia da vida, é como se fosse um natimorto que precisa tá fazendo a respiração boca a boca ali para passar para ele aquela coisa que ele precisa para que o pulmão dele comece a funcionar sozinho, ele começa a respirar, ele ganha vida. Ele diz que uma ideia é desse jeito, então que a gente deve tomar a decisão com rapidez. A gente tem a ideia, e ele disse que uma ideia é praticamente tudo, tem que se ter um desejo, uma ideia, um plano definido, tudo isso ele explica no livro. E essa ideia, ela não pode ser, a gente tem a ideia hoje, não, mas agora eu não estou pronta, vou ficar aqui um pouco mais. Tem que se colocar em prática, porque ele disse que conhecimento também é poder apenas quando posto em ação. Nona, permitir que um ou mais dos 6 temores básicos diminuísse minha eficiência? E os 6 temores básicos a que ele se refere são, de acordo com a ordem que ele colocou aqui: pobreza, crítica, saúde precária, amor perdido, velhice e morte. Então, eu permiti que o medo da pobreza, mas eu acredito aqui em um outro livro dele, ele coloca que há 3 medos, que há 5 medos que nos paralisam também. Então, eu acredito que aqui o medo está por trás de todas essas coisas aqui, esses temores. É evidente, lógico, temor é medo. Então os 6 temores básicos, a gente teme então a pobreza, a gente teme a crítica, a gente tem o medo do julgamento, a gente teme perder a saúde, teme perder o amor, teme a velhice e teme finalmente a morte. Então essa nona pergunta é: permitir que um ou mais dos 6 temores básicos diminuísse minha eficiência? 10ª, fui cauteloso demais ou cauteloso de menos? 11ª, minhas relações com os companheiros de trabalho foram agradáveis ou desagradáveis? Se foram desagradáveis, a falta foi minha em parte ou inteiramente? E aquilo é aquela coisa de ser realmente muito sincero, muito verdadeiro com a gente mesmo, né? Não aquela coisa de estar buscando o culpado ali fora. Não, mas lá no meu trabalho o ambiente é horrível, mas é porque os meus colegas são todos chatos, eu sou boazinha, mas eles não me entendem. Então eu acredito que essa pergunta é para estar dando para a gente realmente buscar ser verdadeiro. Por isso que ele diz que é bom fazer e mostrar para uma pessoa que gosta da gente, que tá com vontade de nos ajudar, nos impulsionar. 12ª, dissipei alguma energia por falta de concentração, de esforço? 13ª, fui compreensivo e tolerante em relação a todos os assuntos? 14ª, de que maneira melhorei minha capacidade de prestar serviços?
Ele fala, então, tem capítulos no livro que ele fala de estar se especializando. E tem várias partes no livro que ele diz que há que estar sempre pensando no todo e não só no nosso próprio umbigo. E eu acho que isso melhora muito a nossa capacidade de prestar serviço. 15ª pergunta, fui intemperado em alguns dos meus hábitos? 16ª, expressei aberta ou secretamente qualquer forma de egoísmo? Aquela coisa, eu vi uma pessoa em um programa, tem esse tipo de programa, né? As pessoas vão procurar outra para dizer alguma coisa que eu não sei porque que não diz ali em particular, vai dizer para todo mundo ver. E aí uma pessoa pedindo desculpas, perdão para o amigo, uma pessoa que agora virou muito amigo, que ele disse que na época que os dois estagiavam, ele não respondia, apagava os e-mails que o chefe mandava para o amigo, para que ele não visse assim, ele não respondesse. Ele dizia ao amigo que ele podia sair mais cedo, que o chefe disse para sair mais cedo, e depois dizia ao chefe que o amigo saiu, ou seja, ele puxou o tapete do amigo completamente, egoisticamente falando, como ele está dizendo aqui, porque ele queria o lugar, e agora ele se arrependeu. E aí ele foi lá pedir perdão, recebeu o perdão. Então é aqui, expressei aberta ou secretamente qualquer forma de egoísmo. Isso é só um exemplo, né, de coisas que a gente pode fazer quando a gente está... a gente acredita que só tem uma forma de conseguir a coisa, tirando o outro da frente de qualquer forma. Ao invés de pensar, mas se isso não for para mim, vai ter uma coisa melhor ou vai ter uma coisa igual, há um espaço embaixo do sol para todo mundo. 17ª, minha conduta para com os companheiros levou-os a respeitar-me? 18ª, minhas opiniões e decisões se basearam em adivinhações ou na exatidão de análise e raciocínio? Ele disse que conhecer não é adivinhação, que a gente deve estar sabendo aquilo que a gente, do que a gente está falando quando vai dar uma opinião ou uma decisão. 19º, segui o hábito de fazer um orçamento do meu tempo, despesas e renda? E seguir rigorosamente esse orçamento? Porque ele diz que há que se saber naquilo que a gente está investindo, se a gente vai ter capital suficiente para estar mantendo a coisa, senão a gente só perde aquele dinheiro que a gente investiu se a gente não puder continuar colocando ali. É como se, digamos, se a gente vai fazer uma fogueira, a gente não tem nem o suficiente, coloca aquela que tem, queimou, acabou, mas a gente fica sem o fogo. 20ª, quanto tempo dediquei a esforços inúteis que poderia ter aproveitado melhor? 21ª, como reorganizar meu tempo e mudar os hábitos de modo a tornar-me mais eficiente durante o ano que vem? Olha aí, mudar os hábitos, e hábitos a gente faz e depois eles nos escravizam. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção naqueles hábitos negativos. Eu conheço uma pessoa bem próxima que me disse agora ela gostaria de parar de fumar, e ela disse pensar que no início foi terrível para eu convencer o meu corpo a que tinha que fumar, era horrível, foi horrível para que ele se habituasse, mas agora ele é escravo, agora é difícil parar. Assim é melhor que seja um hábito positivo. 22º, sou culpado de alguma conduta não aprovada por minha consciência? Olha que coisa bem profunda, né? Só eu comigo mesma, ali no espelho, olhando e tem aquela coisa mesmo de fazer aquela análise bem profunda, ser bem sincero mesmo, né? 23ª, de que maneira prestei mais e melhor serviço do que me pagaram para prestar? Olha só, gente, aqui vem aquela coisa que a Rhonda Byrne diz lá também no livro dela, Magia. Eu fiz também uma série, eu deixo aqui também se você quiser ver, que ela diz que uma das formas da gente estar tendo gratidão sempre, o tempo todo, no trabalho principalmente, é a gente imaginar que tem um gerente virtual ali que está nos observando o tempo todo. E cada vez que a gente agradece por alguma coisa, ele dá uma ticadinha ali verde, ponto positivo para a gente. E aqui eu acredito que cada vez que a gente faz um pouquinho mais também,
Ou nós passamos esse ano agora fazendo só, sabe? Você passou ali, por exemplo, numa gôndola do supermercado, tem um produto que está caído no chão, não foi você que jogou mesmo, não é? E no trabalho, eu trabalho só quando o meu gerente está olhando mesmo, e depois, se ele não está ali, eu fico na internet mesmo, eu fico no Instagram, eu fico vendo vídeo no YouTube, e eu faço só o mínimo possível mesmo, não estou sendo pago para fazer mais. Então eu não entendi aquelas máximas: se pedirem para te andar 1 milha, ande 2, se pedirem a túnica, dê também a capa. Então é isso que essa pergunta tá fazendo vir à tona. 24ª, fui injusto com alguém, e se fui, de que maneira? 25ª, se fosse eu o comprador dos meus serviços esse ano, estaria satisfeito com minha aquisição? Olha aí, eu estou realmente oferecendo o melhor, eu estou realmente me colocando no lugar do outro, aquilo que eu vendo eu realmente compraria? Então eu acredito que sempre a gente deve estar se colocando no lugar do outro. Isso que eu estou oferecendo, eu gostaria de receber? 26ª, estou seguindo a vocação certa? E se não, por que razão? 27ª, o comprador dos meus serviços ficou satisfeito com eles? E se não, por que razão? 28ª, qual a minha média atual nos princípios fundamentais do sucesso? Tire essa média com justiça e franqueza, fazendo-a verificar por alguém com coragem suficiente para executá-la com exatidão. E os 13 princípios fundamentais do sucesso que ele traz lá no livro, então, são: primeiro, desejo ardente; segundo, fé absoluta; terceiro, autossugestão; o quarto é conhecimento especializado; o quinto, imaginação; o sexto princípio é planejamento; o sétimo, ação; o oitavo, persistência; o nono, apoio; o 10º princípio é canalize sua energia; 11º princípio, reprogramação; 12º princípio, seu cérebro; e o 13º princípio, sexto sentido. Então esses são os 13 princípios básicos que ele fala aqui, então, na 28ª pergunta, que é: qual a minha média atual nos princípios fundamentais do sucesso? Então a gente deve tirar essa média com justiça e franqueza, com a ajuda de alguém. Então eu acredito que essa autoanálise é uma boa forma da gente estar conseguindo ver aquilo, aparar aquelas arestas que não estão nos deixando ser aquele homem, aquela mulher de ouro. Que, já que a gente está buscando aquilo que a Catherine Ponder disse lá no livro dela também, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu também fiz um vídeo aqui, deixo se você quiser ver uma série. Tem aqui uma série de vídeos com o livro dela todo. Ela diz que há pó de ouro no ar para nós todos, e que a única coisa que vai fazer com que a gente assimile esse pó de ouro é a gente estar decidido e deliberadamente no pensamento próspero, sermos os guardiões da nossa mente, que aí a gente vai experimentar os resultados dourados. Então, já que a gente está falando em fechar o ano que está terminando com chave de ouro, abrir o próximo ano com chave de ouro. Então, eu pensei também em trazer aqui para vocês isso do livro Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, os 6 passos que transformaram os desejos em ouro. E aí ele diz que o método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transmutado em seu equivalente financeiro consiste nos seguintes passos definidos e práticos. Então aqui, ao contrário do que ele diz quando se trata do segredo que ele traz no livro, O Segredo Todo, ele diz que a gente não encontra esse segredo em nenhuma das partes do livro, assim, ali 2 pontos, é isso. Ele diz que cada um vai descobrir de acordo com a disposição que tiver para descobrir, de acordo com o quanto estiver pronto para receber esse segredo e o quanto estiver disposto a colocá-lo em prática. Porque, como ele disse, o conhecimento só se torna poder quando colocado em prática, quando em ação. Já aqui, esses 6 passos, ele passa como receita de bolo. Então, é só a gente seguir. Ele está dizendo aqui, são passos definidos e práticos. Então,
Gente, vamos começar aí para transformar os nossos desejos em ouro, abrir o ano com a chave de ouro e transformar os nossos desejos em ouro em 2023. Então, marcando aí, olha, primeiro, fixe em seu espírito a quantia exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas, quero bastante dinheiro. Seja positivo quanto à quantia. Há uma razão psicológica para essa positividade que será descrita em capítulo subsequente. Segundo, determine exatamente o que pretende dar em retribuição pelo dinheiro que deseja. Não existe algo de graça como realidade. Aqui então ele deixando bem claro que é dando que se recebe. Não adianta ficar pensando que a gente vai ficar sentado ali de perna pro ar e vai cair do céu se a gente fizer. Não, olha, determina exatamente o que pretende dar em retribuição da quantia exata que você quer de dinheiro. Terceiro, estabeleça uma data definida de quando pretende possuir o dinheiro que deseja, ou seja, dizer quanto quer e quando quer receber também. Olha, ele está dizendo que tem que ser tudo exato. Quarto, crie um plano definido para levar a cabo o seu desejo e comece já. Quer esteja pronto, quer não, para pôr o plano em ação. E aqui uma coisa que eu já fiz um vídeo sobre procrastinação, eu deixo aqui para você ver também se quiser, que a procrastinação se esconde por trás do perfeccionismo. A gente fica, não, mas eu não estou pronto ainda, não, eu vou fazer, não vai ficar bem feito, então eu faço amanhã, não, amanhã eu vou estar mais preparado. E aí a gente não vai fazer nunca, a gente vai continuar se auto-sabotando com essa desculpa. Então aqui ele está dizendo, crie um plano definido para levar a cabo o seu desejo e comece já. Quer esteja pronto, quer não. Quinto, escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que pretende obter. Fixe o limite de tempo para a aquisição desse dinheiro. Estabeleça o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano através do qual pretende acumulá-lo. Ou seja, aqui a parte que ele diz e que os outros autores nos outros livros disseram também, a Catherine Ponder falando lá da roda da fortuna, que a gente deve escrever, que escrevendo eu acredito que haja aí uma interação com o cérebro, com o subconsciente, fica mais fácil de que isso seja, acredito, enviado para o universo e que possa voltar para a gente e fisicalizar na nossa realidade. Então, o sexto passo é: leia sua declaração em voz alta 2 vezes por dia, uma vez antes de deitar-se à noite e outra após levantar-se de manhã. Ao lê-la, veja, sinta e acredite-se já de posse do dinheiro. Então aqui entra a famosa visualização, que o Spencer Johnson, lá no livro dele Picos e Vales, eu fiz também uma série com o livro dele aqui, é fantástico também. Ele fala na visualização com os 5 sentidos. Ele diz que a visualização, quanto mais ela for dessa forma, quanto mais ela for quente, quanto mais a gente entrar nela, realmente ver, sentir o cheiro, sentir a textura, ouvir o barulho, sentir o gosto, se for possível, mais chance a gente tem que a coisa aconteça. E aqui então ele dizendo que ao ler essa declaração que a gente fez, a gente deve sentir e acreditar-se já de posse do dinheiro, ou seja, aquela coisa da antecipação, porque eu acredito que tudo já esteja no plano mental. A nossa vida é Deus sonhando. Então é tudo no plano mental de Deus, já existe. Então quando a gente visualiza, a gente está abrindo, acredito, as comportas para que aquilo desça. E aí ele diz, é importante que siga as instruções descritas nesses 6 passos. É especialmente importante que observe e siga as instruções do 6º parágrafo, que é esse de ler
a declaração em voz alta 2 vezes ao dia, uma vez antes de se deitar e à noite, e a outra após se levantar de manhã, e ao ler, sinta, acredite que já está de posse do dinheiro. Você pode dizer que lhe é impossível ver-se de posse do dinheiro antes de tê-lo realmente. Eis como um desejo ardente poderá vir em seu auxílio. Se você deseja mesmo dinheiro tão avidamente que seu desejo chega a ser uma obsessão, não terá dificuldades em convencer-se de que o obterá. É por isso que ele traz então aqui o principal dos 13 princípios, que é o desejo. Ele diz que se o desejo for realmente muito forte, que se torna uma obsessão, então a gente vai conseguir, tendo essa certeza, esse desejo forte, a gente vai conseguir acreditar que a gente já tem o dinheiro. O objetivo é querer o dinheiro e estar tão resolvido a obtê-lo que você se convence de que o terá, ou de que o tem, eu diria. E ele diz em outra parte do livro também que o melhor para fazer à noite é depois que a gente já se deitou, a gente então ou tá lendo ou depois que eu já decorei. Aí a gente já faz ali mesmo de olho fechado e tá ficando cada vez mais fácil fazer a visualização, vendo o dinheiro, vendo. E aqui uma outra coisa que eu queria dizer é que, como ele está dizendo nesse exercício, tem que ser preciso, tem que dizer exatamente o valor, mas na minha forma de pensar, eu acredito que é interessante também deixar uma pequena abertura, porque vai que a gente está pedindo aí 300 milhões de reais e o universo quer dar um pouquinho mais. Aí então a gente pode deixar em aberto. E aí eu sempre digo assim, isso ou algo muito melhor, muito maior. E digo aquela frase que eu aprendi com a Beth Russo, vida me surpreenda. Então é dessa forma que eu faço, é desse jeito que eu faço. E é por isso que eu queria deixar nesse último vídeo do ano, já que nesse final de semana o vídeo é do romance de Chico Xavier, o primeiro livro do romance dele, ditado por Emmanuel, A Vida de Paulo de Tarso, o livro Paulo e Estevão, que eu acredito que também ele venha conjugar aqui com esses ensinamentos do Napoleão Hill nesse livro, que ali a gente vê a lei da causa e efeito acontecendo ali, e é real, é verídico, é a vida dele, é o que aconteceu com ele, não é ficção. Então, olha, é super também proveitoso, vai ajudar muito para a gente estar se tornando naquele homem de ouro, naquela mulher de ouro, que vai poder realmente estar assimilando todo o ouro que está aí, todo o pó de ouro que está aí à nossa disposição, para que o ano de 2023 seja realmente o ano onde a gente vai realmente sair da falta e da escassez e vai passar para aquele grupo dos 5% e tomara que não seja mais 5%, então, que passe a ser os 95% que estavam na falta e escassez. Entendam isso, compreendam que a gente compreendendo esse segredo, a gente pode estar emanando ele para todo mundo também, para que todos compreendam e para que o ano de 2023 seja realmente um ano iluminado, um ano cheio de pó de ouro para todos. Para que aquela máxima da Catherine Ponder também, agora tudo e todos me fazem prosperar, e eu faço prosperar tudo e a todos, que seja também esse ano, que 2023 seja o ano em que tudo e todos nos façam prosperar e nós façamos prosperar tudo e a todos, porque afinal, em um desses livros, um desses autores também diz que é fundamental que na nossa caminhada em busca da prosperidade, em busca da vida plena, que nós queiramos, que nós tenhamos consciência de que a gente deve desejar isso para todos, que é uma coisa de universal, que é uma coisa de saber que somos todos um, que todos temos a centelha divina em nós, que somos todos Deus experienciando através de cada um. E se a gente quiser só para a gente, com certeza é aquela máxima do professor Hélio Couto também. Há que ser egoísta, mas daquela forma que a gente pensa que o melhor que a gente fizer para o outro
melhor a gente vai estar. Não é puxar tudo para nossa brasa, não é pensar só no nosso umbigo, não. A gente, egoístamente falando da forma como ele diz, ele tem aquele lema que é estudar, trabalhar e ajudar. Ele diz que é essa a equação que a gente deve estar fazendo, e ele diz que o egoísmo que a gente deve ser é pensar quanto melhor eu fizer para o outro, quanto melhor, e não é só a ação, eu acredito, é o sentimento especialmente, tudo aquilo que eu desejo para mim, que eu desejo para o outro também. E aí essa forma de ser egoísta, de forma a estar sendo, a gente vai receber o melhor. Quanto melhor a gente faz para o outro, mais coisas boas a gente recebe também. Então isso, eu acredito que isso é egoísmo, mas é um egoísmo positivo, aquele egoísmo de saber que o que eu envio volta para mim. E assim, por que eu vou enviar coisas ruins? Por que eu vou enviar pensamento ruim? Por que eu vou enviar raiva, ressentimento e mágoa? Por que eu vou enviar crítica e julgamento? Né? Então eu me colocar sempre tem gente que fala nas sandálias do outro, e aquilo que eu não quero para ele, eu não quero para mim. Então eu não vou oferecer para ninguém nenhuma taça de fel, porque eu não quero tomar. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, espero que não tenha ficado muito longo. Oh, meu Deus, ficou, que vocês já estão assim, cheios de vídeos tão longos assim, né? Agradeço muito vocês que vieram esse ano em que eu resolvi estar aí chegando, e aí no YouTube. E agora no dia 1º vai completar 9 meses do meu canal, e eu me impus que até o 1º ano eu vou estar fazendo vídeos 7 dias sobre 7 aí, para que esses vídeos possam de alguma forma ser contribuição, para que seja para pelo menos uma pessoa, já vai ter sido interessante. E a partir do 1º ano, então, eu vou estar dando uma outra olhada, uma outra revisada, e vamos ver como é que vai continuar. Porém, eu agradeço muito a vocês que estão me acompanhando, vocês que se inscreveram no canal, e vocês que estão acompanhando esse livro. Desejo muito mesmo que a vida de vocês se transforme, que até o final do livro realmente vocês tenham encontrado esse segredo, que vocês tenham encontrado o pote de ouro no final do arco-íris, transformando vocês no próprio ouro, naquele metal nobre que não se deixa corromper, que mesmo que tudo que tá aí à nossa volta tá mostrando mais ou menos um lado não muito bonito dos outros, mas se a gente é o reflexo de tudo, se tudo é o nosso reflexo, então, né? Tá bom, gente? Muito obrigada por terem vindo comigo até aqui. Eu espero muito poder rever vocês no próximo ano, com a continuação do livro Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. E eu vou deixar aí para esse final de semana a continuação dos capítulos lá do livro Paulo e Estevão. Se você quiser dar uma olhada, é uma história incrível, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês nesse ano novo, e que seja o melhor ano de todas as nossas vidas até agora, tá bom? O que mais é possível? Como pode melhorar, tá bom? Obrigada, tchau, até o próximo vídeo.